você vê isso aí não começou ontem, isso não é uma moda, não é um improviso, não é uma explosão emocional, não é nada disso. Isto vem de um longuíssimo planejamento de mutação civilizacional. Isso, vamos dizer que isso começa. Você pode datar as primeiras manifestações disso em 1920, 1910. Para quem leu, por exemplo, as memórias do escritor francês André Gide, André Gide era um apologista da pedofilia. Naquele momento a coisa não chamava muita atenção, porque era uma raridade. Mas ele, no livro Si le grand ne meurt, Se o grão não morre, que é a memória dele, ele conta as aventuras dele junto com Oscar Wilde, na Argélia, lá comendo os menininhos, assim, a preço de banana. E lá dava 2 francos do cara, fazia a festa, né? E ele ainda tinha um pouco de problema de consciência, mas o Oscar Wilde não, é totalmente cínico, né? Então já virou assim uma espécie de moda elegante em certos círculos. Ela era uma coisa tolerada, mas era tolerada justamente por ser minoritária. Mais tarde isso é incorporado pelos círculos globalistas, onde hoje você sabe que tem uma abundância de pedófilos nos altos círculos. E eles começam a impor isso de uma maneira paradoxal. Primeiro, despertando uma paranoia antipedófila. Aqui nos Estados Unidos, a partir dos anos 80, começou assim. O homem adulto olhou para uma criança na rua, sorriu, pronto, já está suspeito de pedofilia. No Brasil, chegaram a prender um turista italiano que estava com a neta no colo, deu um beijinho na neta, pronto, pedófilo. E espalharam isso aí, lançando a suspeita de pedofilia, em geral, sobre pais e mães. Em seguida pegaram a onda dos padres pedófilos. Se você for ver todas as comunidades do mundo, aquela que tem menos pedófilos no mundo é o clero. Foi justamente ali que fizeram barulho. Se você pegar outras classes sociais, por exemplo, funcionários da ONU, espalhados no terceiro mundo, pedofilia ali é endêmica. Isso aí a mídia não fala. Então pegaram-se os pais, as mães e os padres, quer dizer, justamente aqueles que representariam a bala mais conservadora da sociedade. Estes são suspeitos da pedofilia. E isto, de uma maneira aparentemente paradoxal, prepara a fase seguinte, que não é a da propaganda da pedofilia ainda, é a da dessensibilização. Quer dizer, você vai acostumar o povo com cenas que sugerem pedofilia, de longe, de uma maneira mais ou menos sutil, até que eles não reparem mais. Isso é baseado, vamos dizer, na chamada constante de Durkheim. Emile Durkheim, fundador da sociologia, e diz o seguinte, que uma sociedade tem uma capacidade limitada de suportar a anormalidade. Então, quando uma anormalidade dura X tempo, ela é normatizada automaticamente. Quer dizer, a cota de anormalidade que a sociedade aguenta perceber é limitada. E ele tem toda a razão. Além disso, existe outro princípio, o princípio dialético fundamental. A mente humana funciona por contradições. Você, para entender uma noção, você precisa pegar a noção contrária. Todo pensamento humano é feito por contraste. Claro, escuro, quadrado, redondo, né, o círculo e reta, e assim por diante. Né? E por causa disso mesmo, o movimento da história humana, da sociedade humana, não é linear, ele é sinuoso, ele vai e volta. Isso já foi descrito, em termos muito mais profundos, pelo filósofo alemão Georg Friedrich Hegel, no começo do século XIX. Isso é absorvido por Karl Marx e depois por toda a tradição comunista, e eles aprendem o jogo dialético da sociedade, ou seja, você não faz uma propaganda linear. Quando você quer obter um resultado, você não sai apregoando aquele resultado. Você cria uma contradição, você cria um conflito que vai produzir aquele resultado, com o efeito do conflito e não da propaganda linear. Por exemplo, se você quer, vamos dizer, queremos abolir a resistência à pedofilia, tá certo? E depois eu explico talvez hoje ou outro dia eu explico por que eles querem isso, mas não é esse o ponto agora. Então, você começa, paradoxalmente, por combater a pedofilia onde ela não está. E você cria um alarme geral. Então, ora, veja a sutileza do negócio. Se todos os pais e mães são suspeitos de pedofilia, a pedofilia é endêmica. Se ela é endêmica, ela é normal. Entendeu a sutileza? Agora, quando você vai ver, assim, objetivamente, os casos de abuso de criança, 80% deles acontecem em famílias separadas, famílias de casais separados,
E a iniciativa vem do quê? Do padrasto. O padrasto é o estuprador estatístico por excelência. Não houve nenhuma suspeita em cima dos padrastos e não houve nenhuma suspeita em cima do divórcio. A suspeita vai em cima dos pais e mães e dos padres. Está entendendo? Quer dizer, é um jogo muito sutil e sinuoso. O pessoal conservador, liberal, não tem prática dessas coisas. Eles nunca estudaram nem Hegel, nem marxismo, nem coisa nenhuma. Então eles ficam aí como crianças, tá entendendo? Sendo surrado por adulto, sem perceber as coisas. Ficam indignados, bravos e tentam reagir, mas dão tiro no escuro e às vezes tiro no próprio pé. Tá certo? Então, este é o problema brasileiro. Nós não temos uma elite intelectual capacitada a estudar essas coisas e criar estratégias inteligentes para reagir a este negócio. Né? Então, a gente vê agora, o pessoal ficou indignado com esse negócio das exposições, vai direto para a justiça, o juiz vai lá e fala, não tem pedofilia nenhuma, acabou. Né? Então, ali não tem uma propaganda pedofilia, tem uma dessensibilização, que é uma coisa difícil de você enquadrar criminalmente, mas que, pensando bem, é até mais perversa do que a propaganda ostensiva. Então, isso é o que eu acho que está acontecendo agora. Quer dizer, eles estão... enganar brasileiro é mais fácil do que tomar doce de criança. Isso é mais fácil do que praticar a pedofilia. Então, eu acho que a coisa mais urgente, nós temos que preparar uma elite intelectual. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de guerra cultural, o pessoal no Brasil acha que guerra cultural é propaganda. Eu falo, vocês estão absolutamente... Isso é muito primitivo. A guerra cultural começa em altíssimos círculos intelectuais e científicos. Né? Leva anos até isso se transformar numa questão pública. Você verá, agora, por exemplo, depois de todos esses anos de dessensibilização, preparação do ambiente, começam a surgir teses científicas em faculdades de medicina, etc., de que a pedofilia não é uma doença, ela é uma orientação sexual que não dá para mudar. Assim como fizeram com gays e com homossexualidade. Ah, uma orientação sexual é imutável, você nasce assim. Nada disso está provado. Mas, quando começam a aparecer teses científicas em grande número, isto pesa na comunidade científica. Você não tem a prova científica, mas você tem o peso da opinião de uma parte da comunidade científica. É ali que começa a guerra cultural. O povo nem fica sabendo. Isso começa, quer dizer, com 40, 50 anos de antecedência. Quando chega na fase da propaganda aberta, porque já está tudo preparado. Você já ganhou todo o establishment universitário, já ganhou toda a classe artística, já ganhou toda a grande mídia. Então, aí, praticamente, a guerra está perdida, a não ser que o povo reaja, mas tem que reagir de maneira inteligente. Você ficar bravo e sair fazendo acusações, esse é pedófilo, você vai se ferrar. Não é assim que se faz. Né? Respondeu a pergunta? Nossa, respondeu. Essa foi só a primeira pergunta, né, pessoal? Bom, já falou um pouquinho também, já entrou aí na guerra cultural, né, que era outro tema que a gente ia tratar. Eu vou dar um exemplo aqui. Ó, esse livro aqui é de 1980. Esse é um dos mais famosos líderes gaysistas da França. E ele publica em 1980 este livro. E esta é uma defesa aberta da pedofilia. Não é para a massa, não aparece no jornal. Isso aqui é para intelectuais. Então ele faz, você vê hoje em dia, se você faz alguma ligação entre homossexualismo e pedofilia, o movimento gay inteiro estrela. Não, isso é calúnia, etc. Mas quem inventou essa ligação foram eles. Um líder gaysista que associou uma coisa com outra. Não foi nenhum conservador, nenhum católico, nenhum protestante. Né? O pessoal não sabe dessas coisas, não acompanha. Veja, para você saber o que uma corrente política vai fazer, daqui 10, 20, 30 anos, você precisa começar a acompanhar as discussões entre os seus intelectuais. Gente de primeiríssimo plano. Entendeu? Então, para isso, você não pode exigir que o povo acompanhe tudo isso. Você precisa ter também o seu grupo de intelectuais que acompanha, discute, etc. Às vezes, sem nenhuma intenção de tomar uma atitude direta, está apenas diagnosticando. Né? Mas se você não tem diagnóstico, como é que você vai ter a terapêutica, meu Deus do céu? Então é isso que os brasileiros estão tentando resolver doenças que eles não têm a menor ideia de quais sejam. Eles pensam que o inimigo está aqui, mas ele está ali. Então, tinha uma pessoa que queria saber o negócio de esquerda e direita. Eu pedi para o professor falar um pouco sobre
direita e esquerda, esses conceitos, se isso ainda é válido para hoje, e também a questão do nacionalismo e o globalismo. Né? Isso veio a substituir os conceitos de direita e esquerda. O que está acontecendo realmente? Ora, então, em primeiro lugar, se você acompanhar a história da esquerda, por exemplo, a história do movimento comunista, vê como o movimento comunista trocou de discurso ideológico, trocou de ideologia umas 40 vezes. Só que é o seguinte, as pessoas são as mesmas, os agentes são os mesmos, as organizações são as mesmas. E o discurso muda conforme o momento, conforme, vamos dizer, as exigências estratégicas e táticas do momento. Justamente dentro desse movimento dialético sinuoso. Por exemplo, antecedendo a Segunda Guerra Mundial, o movimento comunista parou com todo o discurso de revolução proletária e começou com o discurso da democracia e do antifascismo, que podia reunir todo mundo, que ele chamava Fronte Popular. O que era o Fronte Popular? Todo mundo que estava contra a Alemanha e a Itália fazia parte do Fronte Popular. Então, vamos dizer, toda a burguesia, né, os conservadores, etc., todo mundo aderiu ao Fronte Popular. Tá entendendo? Então, vou dar outro exemplo. Na Primeira Guerra Mundial, a tônica do movimento comunista era o internacionalismo. O proletariado não tem pátria, o capital não tem pátria, o proletariado também não. Eles tinham a esperança da grande revolução proletária universal contra a burguesia universal. Então eles eram internacionalistas e consideravam o nacionalismo um movimento reacionário perigosíssimo. Depois passa a Primeira Guerra Mundial, essa estratégia deu errado, porque o proletário adere aos vários nacionalismos. Passa a Segunda Guerra Mundial, daí eles inventam a estratégia do que eles chamam anti-imperialismo. Então é o comunismo que você vai pregar na Ásia, na África e na América Latina, de tipo nacionalista, revolta nacionalista contra o imperialismo americano. Então eles passam do internacionalismo para o nacionalismo com uma facilidade, assim, trocam. Agora, quando aparece uma besta quadrada, que nem esse Marco Antônio Villa, ele acha que o que define o comunismo é uma ideologia. E essa ideologia ele vê definida no dicionário. Então ele vê, o que é o comunismo? É a estatização dos meios de produção. Daí ele diz, se não tem estatização dos meios de produção, não é comunismo. Mas você está tomando uma definição de dicionário com uma realidade histórica muito mais complexa. É coisa de menino de ginásio, que é o que realmente este cretino é. Tá certo? Quer dizer, uma pessoa que não tem qualificação nenhuma para opinar sobre aquilo que ele opina todo dia, profissionalmente. Infelizmente tem gente que dá atenção para esse tipo de pessoa que nunca estudou o assunto, né? E que é guiado por estereótipos, por palavras. Veja, eu estou estudando esse negócio faz 50 anos, gente. Né? Inclusive, vamos dizer, se você pegar marxismo, fala, eu dediquei 8, 10 anos da minha vida, eu estudo de marxismo. Uma vez o pessoal pediu, o que tem que ler para isso? Eu escrevi um artigo que chama Estudar Antes de Falar. Olha, para você entender o que é o movimento comunista internacional, na sua versão antiga, nas suas versões modernas, totalmente alteradas já, você precisa ler isso aqui nesta ordem. Falei, isso aqui é um programa que leva de 2 a 5 anos para você cumprir. Ora, um movimento que dominou 1/3 do globo terrestre, que hoje é influente em toda parte, você acha que 2 anos de estudo é muito? Claro que não. É que nem você fala, eu quero conhecer o Islã. Eu digo, o Islã, 10 anos. 10 anos de estudo. Não. É muito para você conhecer uma civilização inteira? Claro que não é. Mas as pessoas não querem ler nada. Elas querem assim, tem uma coisa que dá para resumir uma semana. Falo, não dá para resumir, meu filho. Isso não é um assunto para amador, palpiteiro, que chegou ontem. É um assunto para pessoas que estudaram. Assim como medicina, engenharia, você não vai fazer um engenheiro em uma semana. Então você não vai fazer um estudioso de política internacional em uma semana. Não dá para fazer. Né? Agora, se você perguntar dos formadores de opinião brasileira, universitários e jornalísticos, quantos estão capacitados? Resposta, nenhum. Nenhum estudou essas coisas, meu Deus do céu. Então, assim, a ciência política no Brasil acabou. E a análise política, jornalística, acabou. Eu estou tentando, com um trabalho miserável, formar novos. E já tem alguns. Você tem o Paulo Enéas, você tem o Felipe Martins, o Flávio Gordon, são pessoas já com uma capacidade, né, de análise política, mas eles ainda são principiantes, eles ainda têm que comer muito arroz e feijão ainda, tá entendendo? Então, levar 5 ou 6 anos para preparar uma pessoa disso não é muito. Tá certo? Então, eu estou tentando preparar esse pessoal. Por exemplo, a pessoa pensa, qual é a solução dos problemas brasileiros? Eu não sei a solução dos problemas brasileiros, mas nós temos que formar as pessoas que um dia descobrirão essas soluções.
Qual é a solução para isso, para aquilo? Não sei, meu Deus. Você acha que isso tudo pode sair da cabeça de um sujeito? Seria a cabeça mais iluminada do século. Isso não existe. Verdade é filha do tempo, dizia Santo Tomás de Aquino. Então nós precisamos preparar as pessoas para que gradativamente haja discussões mais inteligentes, abordagens mais sérias, e daí aos poucos vão aparecendo soluções, se for possível, né? Então, a direita e a esquerda, elas existem objetivamente, mas não sob uma fórmula ideológica reconhecível. Elas existem como grupamentos humanos reais, pessoas, não são ideias, são pessoas, meu Deus do céu. Então, por exemplo, se você chega quando você estive na Polônia, caiu o comunismo na Polônia, etc, etc. Quem são os caras que estão no poder? Os mesmos, ou os filhos ou netos deles. Então, o grupo é o mesmo. Né? E assim, se você pensar na Rússia, caiu o comunismo, quem está no poder? A mesma turma da KGB. Então, você tem a continuidade do movimento por trás da mutação ideológica. Está entendendo? E, vamos dizer, as velhas ideologias, elas não serão abandonadas completamente. Quando interessar, elas voltam. Quando for possível, necessário, conveniente, elas voltam. Depois troca de novo. Porque isso aí, vamos dizer, não é uma luta entre ideias. A pessoa que fala luta de ideias é um boboca. Luta de ideias é uma metonímia. Metonímia é você designar uma coisa por uma parte dela, ou por um aspecto dela, ou por algo que se parece com ela. Né? E o pensamento metonímico é sempre errado. Ele sempre, o objeto está aqui, ele visa outra coisa lá. Tá certo? Então, luta de ideias não existe. Isso é luta de pessoas e grupos humanos reais, que usam as ideias entre outros elementos. Não é isso? Então, a esquerda e a direita, é claro que existem. Esses grupos não se confundem, meu Deus do céu. Né? Agora, as suas ideologias, as suas conversas mudam. Mudam ao ponto de que hoje nós temos, por exemplo, nós temos uma esquerda elitista e uma direita populista. Então, quem está com a classe popular? Hoje em dia é a direita. E a esquerda se alia às tendências globalistas, que a financiam, que ele deixa dinheiro, e defende todas as teses globalistas. Outro dia eu teve essa entrevista do João Willis. O pessoal perguntou assim: João Willis, o que você acha de fazer um plebiscito para o casamento gay? Ele falou: não, de jeito nenhum. O povo não está preparado, o povo não está maduro. Quem está maduro é ele, na cabeça dele. Para mim, ele tem 12 anos de idade mental. Quer dizer, é muito imaturo. Veja, um sujeito que toda a sua política é baseada no sexo, ele não cresceu. Imagina se eu quero comer a fulaninha, e agora invento um partido político inteiro para mudar toda a legislação para eu comer a fulaninha. As pessoas fazem isso hoje. Né? O sexo não pode ser o assunto fundamental de uma política. Não dá para fazer isso. Assim, o sexo, a culinária não pode ser. Você tem aqui o partido macarrônico, ali você tem o partido do churrasco. Isso é absurdo, é pueril. Né? Que vamos dizer que um partido, de vez em quando, defenda alguma tese ligada aos direitos de um grupo, ainda é possível. Mas uma política inteira baseada nisso, fala, não dá, meu filho. Então amanhã vai ter o partido fetichista, vai ter o partido masturbatório, vai ter o partido dos abstinentes sexuais, nós somos contra o sexo. Então, pronto. É possível uma coisa dessa? É comédia. E essa comédia é a nossa vida hoje. Né? Então, este camarada, que é imaturo intelectualmente, ele julga 200 milhões de pessoas imaturas. Então, quem que entende? Quem entende é a elite da qual ele faz parte, evidentemente. Então, a elite tem que decidir tudo e o povo tem que ficar quieto. Daí, o pessoal da direita, evidentemente, começa a defender o que são os valores do povo e eles viram os populistas. Então, você tem a esquerda elitista e a direita populista. Isso é a realidade do mundo hoje. Amanhã pode mudar. Mas este é o problema hoje. Você vê aqui, o Donald Trump foi eleito pelo quê? Pela direita populista. Né? Contra a elitista. Elite é o quê? Banqueiros. E você acha que é coincidência que essas exposições do Santander e do banco são financiadas por bancos? É claro que não, porra. Né? Os banqueiros do mundo inteiro são globalistas e os globalistas financiam toda a esquerda mundial. Se fechar a Fundação Rockefeller, fecha 10 partidos de esquerda na América Latina. Tá certo? Então, é a elite global aliada com a intelectualidade esquerdista para promover o quê? O comunismo fala, não, ainda não. Para promover o que eles chamam multiculturalismo, que é a dissolução
das soberanias nacionais, dos valores nacionais, da história nacional, das línguas nacionais, etc., para facilitar o quê? O advento da administração mundial, que é o sonho da elite. O pessoal não mede isso. Esse negócio de governo mundial, para esta elite, são, digamos, 200, 300 famílias dinásticas, né? Tipo Rockefeller, Soros, etc., Morgan. Né? É uma questão de vida ou morte. Eles entendem que isso é a salvação da humanidade, isso é na cabeça deles. Né? Então nós temos problemas globais, temos que ter soluções globais, senão o mundo vai acabar, tem aquecimento global, tem crise ecológica, tem mais isso, mais aquilo. Então, em suma, nós temos que ter todo o poder na nossa mão para a gente resolver todos os problemas. Né? Eu acho que não há um ser humano que não acredite que ele tem a solução para todos os problemas e que o mal do mundo é que ele não é o imperador do mundo. Cada idiota pensa isso. Né? Todo motorista de táxi. Todo motorista de táxi, varredor de rua, né? Cafetão, todos pensam assim, tá certo? Eu acho que o único que não pensa assim sou eu. Falo, graças a... Olha, toda noite, quando eu vou dormir, eu penso assim, ainda bem que os destinos do mundo não estão na minha mão. Eu posso dormir e deixo na mão de Deus. E Deus não dorme. Então, essa coisa do... Quer dizer, o gênio salvador que faz a solução para tudo, dizer, esta é uma das grandes loucuras do mundo moderno. O próprio culto do gênio. Né? Bom, existe a genialidade humana. O nego é muito mais inteligente que o outro, sabe muito mais que o outro. Mas toda genialidade é muito limitada. Né? Isso quer dizer, o sujeito sai um pouquinho fora do campo que ele estudou e começa a falar besteira. Você está aí, tem o Stephen Hawking. Toda hora ele solta uma besteira. Né? O Dawkins, Richard Dawkins. Né? Então, por isso a gente tem que ter muito cuidado para falar só daquilo que você estudou, que você sabe. E mesmo assim, você não está no nível da certeza absoluta, você está no nível da probabilidade estatística, que olhe lá, é o máximo que nós vamos chegar. Né? Então, vamos dizer, a direita e a esquerda ainda existem, mas elas não são grupos ideológicos, não são correntes de ideias. São associações concretas de pessoas reais, que podem mudar de discurso, podem mudar de estratégia, mas tem sempre um objetivo, que é a conquista e manutenção do poder. Isso aí. Mas os valores, essas pessoas, elas são agrupadas por valores? Não são ideias? É pelo quê? O que não. Que agrupa, então? A primeira coisa que eles agrupam é a autodefesa grupal mesmo. É nós contra eles. Essa famosa definição do Carl Schmitt, ele dizia, a política é uma dimensão na qual não existe arbitragem racional das discussões. Então só o que resta é somar os amigos e os inimigos para ver quem tem mais. Na verdade, a política é isto. E se não fosse isto, então haveria uma fidelidade constante aos valores. Você vê, se você pegar aqui nos Estados Unidos, quem foi que fez a abolição da escravatura? O Partido Republicano. Quem era contra? O Partido Democrata. Hoje, por incrível que pareça, o Partido Democrata acusa o outro de ser escravagista. Vê que coisa, eles querem, vamos derrubar as estátuas dos escravagistas. Então eles vão e derrubam a estátua do General Lee, que jamais teve um escravo, e deixa de pé do General Grant, que tinha um monte de escravos. Você está vendo esse jogo, vamos dizer, tem o grupo político, a força do grupo, e tem o discurso, a justificativa, o discurso ideológico, a justificativa. Esse discurso ideológico é a coisa mais móvel que existe. Quando os comunistas tomaram o poder na Rússia, eles tentaram a estatização dos meios de produção, deu errado. Isso durou o quê? Um ano. No ano seguinte, o Lenin disse, libera o livre mercado. Quer dizer, ele deixou de ser comunista e falou, claro que não. Ele simplesmente entendeu, vamos dizer, o raciocínio do Karl Marx, de que para você criar o socialismo, você precisa esperar que o capitalismo alcance o desenvolvimento máximo da sua força de produção. Quanto tempo é isso? Bom, pode ser 6 meses, 6 anos, 1 século, 2 séculos. Então, o comunista, ao ter o poder, ele está livre para estatizar a economia ou liberalizá-la conforme a conveniência estratégica do momento. Agora, tem uns cretinos aí, repito, do Marco Antônio Villa, que conhece as coisas só pela definição que ele leu no dicionário, de se tem economia de livre mercado é capitalismo, se tem estatização do meio de produção é comunismo. Vai a merda. Né? Olha, eu já estou por aqui com esses amador, palpiteiro, idiotas. Eu não aguento mais isso. Eu estou com 70 anos de idade, não tenho mais saco para isso, pô. Né?
Não é que eu não tenho mais saco, o saco já estendeu até onde dava, pô, não dá mais. Só falou uma coisa bacana pra gente hoje, para mim foi uma super novidade, né? A questão do medo da escassez e que na verdade a gente vai caminhar para fartura e que esse vai ser a grande desgraça. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Veja, se você... esse pessoal globalista, primeiro são todas pessoas muito inteligentes. Ninguém chega a ser um banqueiro internacional com QI 12. Isso aí nunca aconteceu. Então eles mesmos são gênios. Além disso, tem dinheiro para contratar mais um monte de gente. Então, desde o começo do século XX, eles estão contratando intelectuais, psicólogos, filósofos, economistas, etc., para fazer estudos de alternativas, estudos de, vamos dizer, de estudar o estado de coisas, a situação, seus antecedentes históricos e as suas possibilidades de desenvolvimento. E todas as suas estratégias são decididas de maneira experimental. Tenta por aqui, tenta por ali, arma uma contradição. É um negócio todo um jogo muito, muito complexo e muito elegante, se você pensar bem, né? E na fase atual eles têm vários planos que não tem obstáculo nenhum. Um deles é, por exemplo, você eliminar todos os carros com motoristas humanos, tudo ser dirigido por computador. Naturalmente, todos os computadores, como o GPS, vão estar ligados numa central. E nessa central você vai saber todo mundo para onde foi. Então, claro, vai diminuir o número de acidentes, vai facilitar tudo para todo mundo, e ao mesmo tempo todo mundo está escravizado a uma central. Outro plano, acabar com o dinheiro impresso. Todas as operações econômicas serão eletrônicas. Daí todo mundo, vai facilitar a minha vida, etc, etc. Só que é o seguinte, a central vai saber tudo o que todo mundo comprou, quanto pagou, quanto está devendo, etc, etc. Então você vai criando mecanismos de controle sob pretextos humanitários, sutis, etc., que não são totalmente falsos, são reais no seu próprio plano, né? Mas não existe, no plano da história humana, não existe o bem absoluto e o mal absoluto. Tudo é uma mistura. Você tem que somar para ver, né, o que ganha, a vantagem ou a desvantagem, né? E as pessoas não são informadas direito de quais são essas alternativas e quais são as implicações das suas decisões. A gente se deixa, né? Por exemplo, querem implantar chip em todo mundo. Quando eu falei do chip pela primeira vez no Brasil, você fala, isso é loucura, isso é ficção, isso é teoria da conspiração. Aqui o chip já está sendo implantado. Várias empresas já adotaram isso. Então o sujeito pensa, mas é bom eu ter um chip, porque se eu for sequestrado, toco o alarme lá não sei onde, né? Se levar na minha filha, se eu ficar doente, né? Já avisa no hospital automaticamente. E pensa na comodidade física imediata. E não pensa assim, todos os seus gestos serão controlados, meu filho, né? Você vai virar que nem um cachorrinho. Então vamos pesar. Aqui tem a segurança que os caras oferecem e tem a minha liberdade, a minha autonomia. Vamos pesar as duas coisas para ver se é vantagem ou desvantagem. Estas coisas não são discutidas em público. É oferecida só o lado bonito da coisa. Está entendendo? Então, por exemplo, aqui estou falando do cigarro, né? 20 anos, 30 anos atrás começa a campanha de tabagista. O cigarro causa não sei quantos milhões de mortes, fazem campanha, criam leis, dificultam tudo. Daí diminui o número de fumantes para 1/3 do que era. Vai ver se as doenças pulmonares e cardíacas atribuídas ao fumo diminuíram. Nada. Zero. Onde diminuiu, diminuiu igualmente entre fumantes e não fumantes. Portanto, a relação causal não existe. Agora, você viu alguém publicar os resultados dessa estatística? Não se fala uma palavra. Qual é a estatística de doenças pulmonares e cardíacas hoje em dia? É igual a de 50 anos atrás, proporcionalmente igual. Tem algum debate público sobre isso? Não tem. Então aparecem os camaradas que vivem desses supostos riscos de saúde pública. Tem um autor aqui que chama-se Stephen Milloy. Ele é especialista em estudar, vamos dizer, a indústria dos riscos de saúde pública. Ele diz, cheguei aqui à conclusão de que o feijão mata. Deixa lá junto umas estatísticas, etc. Se feijão mata, então ele já pega uma verba, né, estatal e privada para estudar esse negócio, lança uma campanha de feijão, etc. Fica bilionário com essa besteira, né? Depois de 50 anos, os caras descobrem, não, feijão não faz mal nenhum. Mas aí o cara já morreu, pô. Né?
que isso aí foi o tal do colesterol. O ovo, coitado do ovo. Né? O ovo, grande assim, o ovo mata, o açúcar é assassino, o cigarro mata, o azeite mata, é uma coisa horrorosa. Teve uma época assim, as gorduras animais são. Todo mundo começa a consumir gordura vegetal. Depois você vê gordura vegetal muito mais assassina do que tudo. Né? O meu já falecido, né, doutor Carlos Ribeiro, que era um gênio fantástico, ele dizia assim: cozinhe tudo da banha de porco. Isso funciona? Deve funcionar porque é o seguinte: ele ficou viúvo, casou de novo aos 80 com uma mulher de 50, trabalhou quase até os 100 e morreu. Então, minha mãe também fazia tudo banha de porco, morreu com 99 anos. Então, existem muitos riscos de saúde pública. Não esqueça esse nome, Stephen Milloy, M-I-L-L-O-Y. Ele é especialista desmascarador desse negócio de saúde pública. Também tem assim, a camada de ozônio, nós estamos, né? O cara na rua que me pega fumando no lugar de proibido, ele diz: você está fumando? Não, não estou fumando, eu estou só abrindo um buraco na camada de ozônio. Você pode ficar tranquilo. Então, são milhares de riscos. Você manter a população, por exemplo, o risco da pedofilia. O mundo está cheio de pedófilos, todos os pais e mães são pedófilos, né? É um perigo. Então nós temos que entregar todas as crianças para os assistentes sociais e ali é que estão os pedófilos. É assim o negócio. Quer dizer, esse pessoal, veja, nos Estados Unidos, a mídia inteira está na mão de 6 empresas. Quer dizer que 6 neguinhos decidem, abre ou fecha a torneira das notícias. Isso aqui pode sair, aquilo não pode sair. Bom, o resultado é que a mídia perdeu muito prestígio, perdeu credibilidade, mas ainda tem um poder enorme. Né? Então, quer dizer, esse jogo, por exemplo, de globalismo e nacionalismo, isso é uma coisa muito mais complicada do que as pessoas pensam. Não dá para, vamos dizer, o povo diretamente obter essas informações. Se você não tem uma camada de intelectuais que estão estudando a coisa seriamente e já passa o negócio mais ou menos explicado para o povão, que nem eu estou fazendo aqui, está tudo perdido. Né? O sujeito que tem que trabalhar para sustentar 10 filhos, não sei o quê, ficar lá o dia inteiro quebrando pedra, tal, fazendo pão, sei lá, dirigindo ônibus, e não vai ter tempo para estudar essas coisas. Agora, os intelectuais estudiosos existem para isso. Não é isso? Só que no Brasil o pessoal tem horror do conhecimento. Né? Eles acham que todas as opiniões. Eu acho o seguinte: o direito à expressão de uma opinião é proporcional ao tempo que ela lhe custou. Se ela custou 10 anos, bom, ela vale alguma coisa, nós vamos prestar atenção. Agora, se você acabou de inventar a sua opinião, o seu direito de expressá-la é proporcional ao meu direito de não ouvi-la. Se você quer falar sobre mim, você pode falar, só que eu vou embora. Então o povo tem que começar a fazer isso. Pega esses palpiteiros, tipo a Reinaldo Azevedo e Vila, Edu Vivier. Eu não vou ouvir, meu filho. Você não está falando nada, você não estudou, não custou nada para você. Agora, o coitado do velho lá pastou, que ele trabalhou que nem um camelo para obter essas informações, tá entendendo? Custou alguma coisa, meu Deus do céu. Eu estou falando sério aqui. Eu não sou candidato a porra nenhuma, não tenho verbo estatal de ninguém, não tenho verbo nem estatal, nem privado, nem porra nenhuma. Eu estou fazendo a única coisa que eu sei fazer, que é estudar esses negócios e explicar para vocês. Tá certo? Então, pensa um pouco quem tem credibilidade nesse negócio. Né? Eu não estou aqui tentando falar bonito, eu não falo com voz impostada, eu não sou um ator. Né? Eu estou falando para vocês como eu falo na minha casa, como eu falo com meu filho, com a minha mulher, igual a mesma coisa. Eu sou apenas um estudioso professor, não sou mais nada e não pretendo ser mais nada. Ah, você quer ser ministro? Ministro, caralho. Você está doido, porra. Ser deputado, não é comigo esse negócio. Eu estou fazendo o que eu sei fazer e eu só sei fazer isso. Se me botar num cargo mais alto, vou chegar, que é o negócio do princípio de Peter, o princípio da incompetência. Né? O nego está fazendo uma coisa bem, daí você o promove. Ele faz bem, você promove. Daí ele chegou no seu limite de incompetência. E ali mesmo ele fica. Né? Quer dizer, quando chega mais alto, você chega, ali ele é incompetente mesmo. Eu não quero chegar no meu limite de incompetência. Então o que eu sei fazer é o que eu estou fazendo. Estou fazendo, vamos dizer, com toda a sinceridade que eu posso. Estou dando o melhor de mim para fazer isso. Claro que posso errar como todo mundo. Certo? Mas eu estou tentando acertar. Eu não estou tentando dar uma opinião. Né? É isso que está faltando no Brasil. Gente, intelectuais sérios. Ser intelectual não é um direito.
É um privilégio que você tem que conquistar por mérito, por trabalho, por estudo, né? Agora, o pessoal no Brasil percebe que tem uma coisa muito errada. Por exemplo, um pai que estava ensinando o filho, o ofício dele, ele é pedreiro. Uhum. Esse vídeo viralizou, não sei se você viu. O pai estava ensinando o filho dele a emassar, o menino estava lá. Aí denunciaram, dizendo que que o filho, a criança estava trabalhando, e o Ministério Público parece que denunciou esse pai, ele foi até preso. Aí a mãe leva a menina na exposição para tocar no cara nu. Aí isso é arte, é bonito, entendeu? O pai que está ensinando o ofício pro filho. Não pode ensinar o filho a trabalhar, mas pode ensinar ele a chupar peru, essas coisas todas, né? Sentar no colo do pedófilo, isso aí você pode ensinar. As crianças não podem claro escolher que isso é os absurdo. brinquedos. Você não precisa parar para pensar. Tá certo? Isso é absurdo à primeira vista, tá certo? Vamos dizer, são dados do senso comum que você não pode abdicar deles. Mas, veja, existe uma campanha para você deprimir nas pessoas até o senso das proporções. Por exemplo, um homem de 40 come uma garota de 12, é o quê? Pedofilia. Daí vem um garoto com 18 anos e 2 dias, come uma garota de 17 anos, 11 meses e 23 dias. Eles vão dizer que é pedofilia. O que é isso? Você está deprimindo o senso das proporções em favor de um literalismo que é psicótico, que é sinal de doença mental. Não, a falta de capacidade de perceber nuances, proporções, é sinal de doença mental. Só que isso hoje está obrigatório. Os próprios juízes impõem isso. Né? Agora, de onde saíram esses juízes? Foram educados por essas mesmas pessoas que estão a serviço dessa onda revolucionária globalista. Professor, para a gente encerrar, o papo está ótimo, mas o professor tem que descansar também, né? O Miguel Najib está aqui nos assistindo, a Ruth está aqui nos assistindo. Dá uma palavrinha para eles, fala aí do... O senhor sabe que o Escola Sem Partido está pegando fogo, botando fogo no Brasil. Eu desejo todo sucesso para vocês o merecem. Tem se esforçado que nem leões, tá certo? E eu acho que o Miguel, quando dão a chance dele se explicar, ele se sai muito bem. Agora, se o nego ouve só o nome da campanha, ele interpreta exatamente o contrário, tá certo? E tira vantagem de uma aparência enganosa. Isso tem acontecido muitas vezes. Mas já virou uma marca. A Escola Sem Partido já virou uma marca. Não, né? Agora, de tanto o Miguel insistir, ele já conseguiu mais ou menos impor qual é a verdadeira identidade desse movimento. Né? Que, na verdade, eu acho que o nome Escola Sem Partido não traduz exatamente o que é. Mas, porque, na verdade, ele não está proibindo o partidarismo na escola, ele está proibindo o unipartidarismo. Tanto que a gente fala assim, hoje o que tem é uma escola com um partido, que é a escola nós queremos PSOL, escola com pelo menos PT, dois. Pelo menos dois, né? Tem isso. Mas virou uma marca e que está forte, né? No Brasil todo, a gente tem visto assim, o povo, as pessoas. Isso aí, vamos dizer, o pessoal não aguenta discutir com o Miguel, porque o Miguel, ele está com a razão, ele está falando a verdade, meu Deus do céu. Esse negócio começou a ser estudado por um amigo comum nosso, que é o Nelson Leão da Silva, já falecido, que ele fez uma coleção de absurdidades ideológicas em livros didáticos, que hoje já não são mais nem absurdidades ideológicas, são absurdidades pornográficas, tá certo? Ele começou isso aí, colecionar isso nos anos 80. E eu acho que foi isso que inspirou o Miguel. Então você me confirma, Miguel. A ideia foi do Nelson Lema, falecido e saudoso Nelson Lema, que foi, aliás, o autor da primeira tese universitária sobre Eric Voegelin no Brasil. Eu fiquei sabendo do Eric Voegelin graças ao livro do Nelson Lema. Estudou lá na Alemanha com um discípulo do Voegelin, publicou um livrinho pequeno, mas denso. Né? Nós temos uma dupla dívida com o Nelson Lema. Ele nos abriu para o pensamento do Eric Voegelin, que é, vamos dizer, quem não estudou Eric Voegelin não tem ideia do que é ciência política. Tem uma ideia totalmente falsificada da ciência política. Né? E nos alertou para esta questão, vamos dizer, da propaganda ideológica. Que eu nem chamo mais de doutrinação, porque doutrinação é você passar uma doutrina. Se você lê o livro do Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo, você vê que eles não estão interessados em doutrinar ninguém. Eles sugerem mudanças de comportamento diretas que não passam pela discussão doutrinal, nem teórica, nem coisa, não passam pelo juízo crítico.
É a mudança de comportamento. Mudança de Esse comportamento. povo quer entrar na cabeça das nossas crianças. Eles querem impedir as crianças de pensar de um jeito e querem mudar o comportamento deles. Isso aí já existe. Não é uma coisa só intelectual, Existe de ensinar, pesquisa no mundo inteiro que mostra o seguinte: se você sugere que uma pessoa, por experiência, haja, se conduza contra as suas próprias convicções habituais, em 82% dos casos ela vai mudar de convicções. Porque você o comprometeu numa coisa que ele não queria se comprometer, e agora ele tem que se justificar perante si mesmo. Você diz, não, eu fiz isso porque é certo mesmo. Vou aproveitar aqui para a gente encerrar, porque assim, algumas pessoas me pediram, vai lá. Eu sei que o professor quer mandar um recado para a Zoe, que deve estar aqui assistindo a gente. Zoe, meu anjinho, olha, eu desejo todo o sucesso do mundo para você. Você é uma heroína, você é nossa ídola. Nós adoramos você. Vai em frente. O que você precisar da gente, nós estamos à sua disposição. Ó, tá vendo que moral, hein, Zoe? E, professor, eu queria falar também de uma pessoa que é a Rubenita. A Rubenita é uma advogada militante, ferrenha contra a ideologia de gênero no Piauí. E ela me mandou um áudio, falou, fala pro professor Olavo, pede para ele mandar uma força pro povo do Piauí, que tem sido tão aguerrido, que lá o Ministério Público, a OAB, eles estão caindo em cima do pessoal mais conservador, cristão. É a elite contra o povo. É a elite contra e ela o povo falou assim, pede pro professor mandar um abraço para mim, o nome dela é Rubenita Lessa, e pro povo do Piauí. Ela falou, a força dele vai ser incrível pra gente. Gente boa do Piauí, não se deixe enganar por esses charlatães vigaristas. Tá certo? O sujeito vem, eu sou professor, doutor. Escuta, você não sabe que 50% dos formandos da nossa universidade são analfabetos funcionais? Quer dizer, o nego chega lá, o senhor é professor, doutor, portanto o senhor tem 50% de chance de ser um analfabeto funcional. E que autoridade você tem? Você não tem autoridade nenhuma. Eu sou totalmente contra essas manifestações de respeito que são tradicionais. Vamos dizer, senadores, deputados, excelências, etc. Nós temos que acabar com isso. Porque hoje tudo isso é uma farsa. Eu estou falando, farsa não é uma força de expressão. Uma universidade que dá diploma para 50% de analfabetos é evidentemente uma farsa. Quer dizer, é um estelionato. Essa universidade tinha que ser fechada e seus diretores, dirigentes tinham que ser postos na cadeia. Tá certo? E tá aí o pessoal botando banca, chega na frente do sujeito que não tem estudo e tal, o trabalhador e tal, posa de doutor, que doutor uma pinóia, rapaz, vocês querem ser um bando de ignorante. Ele só fala um pouquinho mais complicado do que você, então não acredite nessa gente, não. Bom, pessoal, vai é em frente, isso, gente. né? Tá em frente, né? É. Nós temos aí um grupo de promo. A Ruth está dizendo que a Rubenita está com tudo e não está prosa. A Rubenita tem sido processada, a OAB chama, instaura processo disciplinar contra ela, eu vou porque dizer o ela seguinte, milita a favor dos valores vou dizer, cristãos. para que serve a OAB? A OAB promoveu o lançamento do livro do William Lima da Silva, que era o chefe do Comando Vermelho, em que ele se fazia de heróizinho. E está lá todo o pessoal da OAB lançando. O livro foi lançado na ABI, Associação Brasileira de Imprensa, que é os donos de jornais, com apoio da OAB, toda essa elite. Quer dizer, o que esses caras são? Puxa saco de bandido, meu Deus do céu. Chega lá o William Lima da Silva, pô, pinta em cima da mesa e tudo, sim senhor, sim senhor. É isso que eles são. E você respeita essa gente, ele não merece respeito. Lembra o que fizeram com a Dilma. A Dilma começou a cair, a hora que o pessoal no Estado começou, Dilma vai tomar no cu. Então, vamos dizer, o total desrespeito a quem não merece respeito é uma obrigação. Você tem que respeitar quem se esforça, quem é sério, quem se sacrifica. Tá certo? O mundo está cheio de pessoas boas que trabalham, se esforçam, se sacrificam pelo próximo, têm amor ao próximo, provam isso todos os dias. Tá certo? Essas pessoas você tem que respeitar, porque essas são imagens de Deus. Agora, esses outros que são os palhaços, que todos são imagem do diabo, na verdade, né? Não respeitar coisíssima nenhuma. Tem que chamar de excelência. Você só é excelência da picaretagem. Você não está sabendo disso? Esse estamento burocrático inteiro, essa classe dominante inteira do Brasil, só tem vigarista, porra. Chega lá no Congresso, quantos sobram ali? Quantos não roubaram? 1 ou 2? Então você respeita esses e desrespeita os outros. O respeito não pode ser imposto por lei. Isso é um absurdo. Mas o respeito vem do mérito, meu Deus do céu. Não é isso? Então, se você vê que a pessoa está se esforçando, que ela é séria, que ela paga o preço, não é isso? Às vezes o preço final, o sacrifício final, a morte,
Aí sim você respeita. Fora disso, não. A expressão respeito humano, na tradição católica, respeito humano é quase palavrão. Porque o de respeito humano é você colocar um ser humano acima do mérito de Deus. Não é isso que você está lá se prosternando na frente de cara que não vale nada. Você é um pedaço de cocô. Entendeu? Isso aí é você dar um tapa na cara de Deus. Né? Jesus Cristo morreu por nós, morreu na cruz, levou prego na mão, prego no pé, chicotada com aqueles pregos na ponta, tudo isso aí. E este é o modelo de quem a gente deve respeitar e cultuar. Não é isso? Quer dizer, é o autossacrifício, é o esforço, é a devoção séria. Né? Vocês são capazes de distinguir isso aí. E se você vê que o cara é só fachada, não respeite não. Nossa, professora Ruth. Ó, eu quero mandar um beijo pra Lúcia, minha irmã. Lúcia Kisses, que tá aqui também. Tá? Eba. E a Ruth tá dizendo assim, não termina não, por favor, não acaba então. Eu preciso dormir, gente. Eu tô velho broxa, preciso dormir, pô. Professor, dá mais uma, porque eu personifiquei, botei algumas pessoas que me pediram, mas queria que o senhor desse uma mensagem para todo mundo que está aqui com a gente. Deve ser quase meia-noite de segunda-feira. O povo que trabalhou, estudou, mas não foi dormir porque quis ficar aqui ver o professor Olavo de Carvalho, que a gente ama tanto. Dá uma mensagem mais para todo mundo que está aí. Olha, obrigado pela sua atenção. Eu prometo que eu vou continuar trabalhando com toda a sinceridade, com o melhor que eu possa. O que eu quero de recompensa? Mais nada além do que eu já tenho. Eu já tenho tudo que eu preciso, está tudo bem, não precisa mais nada. Agora, tem uma coisa que eu gostaria. Eu gostaria que o meu curso, as 400 aulas do meu curso, pudessem ser distribuídas gratuitamente para todo o povo brasileiro. Porque o povo brasileiro, muitos professores estrangeiros já confirmaram isso. Os meninos do Brasil são muito inteligentes, até os 12 anos. Depois começa a decair. Eles merecem uma chance. Tá certo? O Brasil está cheio de gênios que nunca serão nada, porque vão ser estragados, derrotados, esmagados. E a coisa que nós mais precisamos é de uma mobilização de inteligência. Nós precisamos de muita gente inteligente. Nós somos 200 milhões de pessoas. Será que para resolver o problema de 200 milhões vai ter um ministro que vai descobrir isso aí? Não, precisa muita gente, porra. Né? Então, eu sinceramente eu espero que no futuro dê para fazer isso. Tá certo? O que eu tenho feito? Despertar inteligências, despertar até gênios. A pessoa fala, ele quer criar um movimento de direita. Você está louco? Isso é uma coisa muito pesquinha. Eu não quero um movimento de direita, eu quero criar, vamos dizer, uma multidão de gênios. É isso que eu quero. A definição da coisa não é política, realmente. Isso eu falei, lembra aquela entrevista com o Pedro Bial? Eu disse, Pedro Bial, o problema brasileiro não é direita, esquerda, é em cima e embaixo. Ele está tudo indo para baixo. Então tem que levantar de qualquer jeito. Tá? Então, essa é uma questão de salvação nacional. Nós temos que investir na inteligência. Investir não quer dizer investir dinheiro, não. Porque no Brasil sempre se fala, nós precisamos investir em educação. Já tem muito investimento na educação no Brasil, né? Dinheiro não, já tem excessivo. Essas universidades que estão produzindo 50% de analfabetos funcionários, todas elas vivem do dinheiro de vocês. Porque ou vai cobrar mensalidade se for particular, ou vai cobrar imposto se for universidade pública. As duas estão roubando vocês. Também, veja, anos a fio o pessoal discutindo. Temos que ter uma universidade pública e universidade privada. Então vem o pessoal socialista defender a universidade pública, o pessoal liberal defender a universidade privada. É tudo picaretagem igual, meu Deus do céu. O problema não é este. Né? O problema é que tem que fechar metade dessas, tem que parar com o culto do diploma. Nós temos que aprender, por exemplo, a respeitar um rapaz que fez um curso técnico. O cara estudou lá mecânica do automóvel, estudou eletricidade, nós temos que respeitar a profissão dele. E não temos que respeitar nada desses doutores analfabetos que estão por aí, que você não vê. Olha, há anos eu não vejo uma tese universitária que não tenha sido de erro de português na primeira página. É um negócio impressionante. E nós estamos pagando para esses desgraçados nos enganar, pô. E sair para eu sou doutor, não sei o que, sou professor, sou PhD. O que é isso? Que palhaçada? Tem que parar com isso. Essa gente, se você pensar o que custa a educação no Brasil, dá centenas de petrolões e mensalões somados. Isso é muito pior do que o petrolão e mensalão, meu Deus do céu. Para produzir picareta. Né? Tem que parar com isso. Então, a educação do povo brasileiro é uma questão de emergência. É a questão mais urgente. Nós não vamos sair do buraco cultivando burrice. Não vamos. Então, quando você vê pessoas que se dedicaram... Quando morreu agora o professor Pierluigi de Piazza, mas o trabalho é admirável. O que ele fazia? Despertava a inteligência das pessoas, meu Deus do céu.
E ele nunca passou ilusão para ninguém, não. Falou, não, você não vai descobrir a solução para as coisas assim, numa sacação. Você vai ter que estudar, vai ter que malhar, porra. Que é a coisa certa. Não é isso? Então, a minha mensagem é essa, gente, nós temos que estudar, nós temos que ficar muito inteligentes. O Brasil está numa posição internacional muito frágil. Nós já estamos perdendo a nossa soberania. Quase todas as leis que votam no nosso Congresso vem tudo pronta de fora, meu Deus do céu. Nós não somos nem o rabo do cachorro, nós somos uma pulga no rabo do cachorro. Né? E onde está a cabeça do cachorro? Sei lá, está em Genebra, está em Pequim, está no raio que eu parto, está no Brasil, é que não está. Tá certo? E nós temos então que salvar o pouco que resta da nossa soberania para nós podermos decidir o nosso destino. Né? Em 2013, 2015, o povo provou que está consciente disto. Mas daí vem os líderes, né? E tratam de fazer um arranjo para tirar a iniciativa da mão do povo e passar para eles de novo. Como é que eles conseguem isso? Através da manipulação de mídia, de escola, etc, etc. Então, nós temos que educar o nosso povo. Não precisa um grande investimento nisso, precisa trabalho sério, devoção, é isso que precisa. E a gente não pode desanimar, né, professor? Estava falando assim, tem hora que a gente se sente sugado, cansado, mas eles não desistem nunca. Se a gente desistir, a gente já perdeu essa guerra, né? Olha, você consegue desistir do bem, mas desistir do mal é mais difícil, porque o mal é um vício. O sujeito não está no mal porque ele quer, porque ele já se comprometeu, ele não sabe como sair de lá de dentro. Agora, o bem você tem que reescolher de novo e de novo e de novo todos os dias. É por isso que é mais fácil você desistir do bem do que do mal. O bem, quem está no bem está exercendo sua liberdade, quem está no mal já está escravo. Que coisa bonita isso. Todos os dias a gente tem que Então, todos os dias tem que escolher de novo. E pensa o seguinte, olha, todos nós vamos morrer, tem ninguém aqui imortal. Nenhum de nós vai ver os belos resultados dos nossos esforços. Vamos ver um pouquinho. Nós estamos trabalhando para os nossos netos, bisnetos, tetranetos, etc, etc. Em suma, nós não vamos ver nada disso. Então nós estamos trabalhando para Deus. Deus é nosso público. Nós queremos que Ele aprove o que nós estamos fazendo. E Ele, em função do nosso trabalho, do nosso esforço, Ele nos absolve dos nossos pecados. Né? E nos receba na vida eterna. É para isso que nós temos que trabalhar. Trata de fazer um treco bom, para ver se limpar a merda que você fez na sua vida. Né? Todos nós devemos pensar só nisso. O perdão divino é a única aspiração legítima humana. Eu estou fazendo isso, sabe por quê? Eu também sou culpado dessa porcaria. Na juventude acreditei nesses caras, apoiei, ajudei, me arrisquei por eles. Depois que eu acordei, pô. Né? Então, eu estou me limpando do meu próprio pecado de juventude. Né? E isso não é um objetivo legítimo? Digno? Claro que é. Aliás, é o único. Você não pensa que você vai merecer algum prêmio. Né? Não. Pelo menos o perdão. Né? Então, esse deve ser o nosso objetivo. Trabalhar para Deus. Ele sabe tudo que nós estamos fazendo. Ele vê, ele é o único espectador que interessa. Então, se as coisas que nós estamos fazendo vão dar certo na nossa geração, não, pouco importa. Tem que fazer o bem do mesmo jeito. Tá? Então é isso, gente. Tércio, você que está aí também nos ouvindo, eu comentei com o professor sobre o áudio que você me mandou, com aquela sugestão, ele achou seu plano, ó, nós vamos implementar o seu plano também. E pessoal, vamos desenvolver isso que o professor falou, da gente espalhar o curso dele pelo Brasil inteiro de graça. Nós temos que juntar pessoas que sejam capazes, né, de fazer isso acontecer. Né, olha, você vê, eu vivo desse curso, esse é o meu ganha-pão. Né? Não é muito dinheiro. Se eu tivesse dinheiro de outra fonte, eu disponibilizo isso para o Brasil inteiro de graça. Sem ganhar um tostão a mais do que eu estou ganhando. Deve ter empresário aí nos ouvindo, gente assim, com bala na agulha, para ajudar. A gente tem que pensar nisso, gente, porque eu não tenho dúvida, né, que a solução do Brasil é levar esse Eu sei que esse curso funciona, porque eu vejo as inteligências dos meus alunos despertarem. E isso eu sei fazer. Se você me perguntasse, qual é a solução para tal problema nacional? Não sei. Eu também não sei. Mas olha, fabricar gênios eu sei. E estou fazendo. Olha quem chegou aqui, o Felipe Martins. Felipe Martins está aí. Aí, grande Felipe Martins. O Felipe Martins é excelente analista político. Ele apareceu, ele se descobriu dentro desse curso e está aí florescendo. Assim como ele, tem muitos outros, fazendo muita coisa boa por aí. Tá certo? Então, essa geração vai marcar a história do Brasil, já está marcando. Né?
É isso aí, pessoal. E ainda tem lugar para muita gente fazer isso, para muita gente. Você não imagina. Eu tenho bastante aluno, mas se disponibilizar esse curso assim, para todo mundo, o Brasil vai se tornar uma usina de gênios como nunca se viu no mundo. Isso eu garanto para vocês. Né? Então, isso aí você vê. Desde que eu era pequeno, jovem, né? Às vezes ia no barbeiro, os caras estão discutindo algum negócio, eles não sabiam. Pergunta para o professor. Eu não era professor, era jornalista. Então, quer dizer, isso era uma vocação. Os caras sabiam que eu era professor, eu não sabia. Eu descobri mais tarde. Então, este negócio eu sei fazer, gente. Eu sei despertar a inteligência. Estou mostrando que sei. E é o que eu quero continuar fazendo até o último dia nesta porcaria de planeta. É isso aí, gente. Eu vou te contar. É difícil é dizer tchau, viu? É difícil, porque a gente pega aqui o papo e dá vontade. Pode falar mais um pouquinho, professor? Não, vamos dormir, vamos já falar. Tadinho dele, né? Daqui a pouco começa a falar besteira. A gente fica aqui explorando o professor. Oi, Nando Castro, o pessoal todo. Ó, pessoal, então esse papo foi sensacional. Vamos compartilhar esse vídeo. Chegamos aqui a mais de 1000 pessoas assistindo. Mais de 1000 pessoas aqui ao vivo assistindo, viu, professor? Muito bom. Lindo, muito bacana. Então, obrigado, Bia, pela chance. Oi, Otávio. Meia-noite no Brasil. E o pessoal tá firme aqui, viu? Gente, ó, super beijo. Obrigada pela companhia de vocês. Obrigado a todos. Tchau, amanhã tchau. nós estamos indo para Nova York. E sábado a gente vai estar lá, né, na conferência que vai ter lá com o Jeff Knight, com o Jair Bolsonaro. E o professor Olavo que vai participar via telão, por videoconferência. Certo? Porque ir para Nova York, eu odeio Nova York, não vou lá. Nem pela Bia Kicis eu vou para Nova York. Gente, ó, então beijo pra vocês. Vamos dormir, pessoal, vamos dormir.